Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo este tempo, estamos agora iniciando o tempo comum e somos convidados também neste tempo a refletirmos sobre o ordinário da nossa vida. O tempo comum é o tempo ordinário. Existem os tempos especiais da igreja, a Páscoa, que é preparada, que é antecedida pela Quaresma, o Natal, que é antecedido pelo Advento, e existe o tempo comum, que é o tempo ordinário. Vamos escutar diversos textos bíblicos que falam sobre Jesus agindo, Jesus revelando o coração do Pai, Jesus manifestando o amor de Deus aos homens. O relato do Evangelho de hoje mostra justamente isso, Jesus que, diante da fé daqueles homens que apresentam um homem enfermo, um homem paralítico, Jesus não somente concede àquele homem a cura da sua paralisia, mas também concede a ele a cura dos pecados. Esta é a maior paralisia que nós podemos ter. Podemos chegar no céu sem algum membro, como nos diz um outro trecho do Evangelho. Nós sim podemos chegar no céu sem algum membro, porém, podemos nos perder, porque nós não escolhemos a vontade de Deus, porque nós não acolhemos o dom que Ele nos ofereceu, a salvação. Nós escutamos na primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus nos recordar que nós devemos nos ocupar com a nossa vida eterna. Nos diz no início do texto: irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Tenhamos cuidado. O tempo presente nós chamamos que é o tempo da misericórdia. Deus é paciente conosco. Deus sempre está disponível para nos dar o seu perdão. Este tempo é o tempo da misericórdia. Tem algumas pessoas que dizem: por que Deus tarda tanto? Diante de tantas situações que existem no mundo, diante de tantas injustiças, diante de tantos pecados, por que Deus não vem e estabelece o seu reino? Porque Deus está sempre disposto a nos perdoar, e Deus está sempre agindo com misericórdia. O tempo presente é o tempo da misericórdia. Deus é paciente e aguarda a nossa conversão. Deus espera que a gente se converta. Por isso que Deus tarda. Deus tarda para que os homens possam se converter. E Deus dá muitas oportunidades para que isso aconteça. Então, a paciência de Deus, a paciência histórica de Deus comigo e com vocês, e com você também que está participando desta transmissão. Deus é paciente conosco. Esta é a misericórdia de Deus. Mas vai chegar também o tempo da justiça. Aliás, acredito que alguns de vocês conhecem a iconografia da igreja, tem um ícone que se chama o Pantocrato, e no Pantocrato apresenta, vocês depois podem buscar essa imagem nas redes sociais, vocês vão perceber que tem as duas faces de Deus nesse ícone. A misericórdia, você vai perceber isso pelo olhar, a misericórdia e a justiça. Não podemos separar misericórdia de justiça. Não podemos separar. Às vezes alguns dizem assim: não, Deus é misericórdia, então Deus vai relevar os nossos pecados. Não é bem assim. Deus é misericórdia, mas também Deus espera de nós
espera dos seus filhos a adesão à sua vontade. A misericórdia de Deus está sempre disponível para nós, mas precisamos também aderir à salvação, porque a salvação é dom de Deus. Então, a salvação é oferecida a nós. Cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido, enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. Muitos podem escutar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus precisa ser acompanhada da fé. Não é suficiente a gente escutar a palavra de Deus. E nem mesmo é suficiente a gente ler a palavra de Deus sem que esta leitura seja acompanhada da fé. É claro que quando nós nos predispomos a ler a palavra, a escutar a palavra, a conversão vai acontecendo dentro do nosso coração. Se a gente se coloca diante da palavra, Deus vai movendo o nosso coração. Mas o autor bíblico quer nos recordar isso, que não é suficiente que nós escutemos a palavra. Escutar a palavra e viver a palavra. Escutar a palavra de Deus e obedecer. Obedecer a palavra. Se submeter à palavra de Deus. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que vivem para este mundo, aqueles que estão ocupados com as coisas deste mundo, ocupados com as coisas temporais, estão fazendo uma escolha, já estão fazendo uma escolha. Estão fazendo uma escolha pelas coisas desta vida. É interessante que no mundo existe aqueles que que se dizem materialistas. Quem é o materialista? O materialista é aquele que não acredita que nós tenhamos outra coisa senão a matéria. Ou seja, o corpo, e este corpo, ele vai viver alguns anos nesta vida, e depois esse corpo será sepultado e é o fim. A morte é o fim. A morte é o fim para quem é materialista. Mas para quem é cristão, a morte não é o fim, é o início. Para o cristão, a morte é o verdadeiro início da nossa vida, porque a vida é eterna, é a vida sem ocaso, é a verdadeira vida. Então não podemos viver para esta vida, se ocupar simplesmente das coisas desta vida. Precisamos sim viver nesta vida, ocupar o nosso tempo com as coisas deste mundo, mas com o nosso coração voltado para o eterno. O nosso coração precisa se voltar para o eterno. Nós não podemos enraizar o nosso coração nas coisas deste mundo, porque elas passam e podemos passar com elas. Quanto tempo você tem de vida ainda? Ou pelo menos você presume, porque quem de nós podemos saber quanto tempo nós temos de vida? Talvez tenhamos mais 3, 4, 5, 10, 20 anos, 40 anos de vida, mas a nossa vida não se resume a isso. Nesta vida nós devemos conquistar a verdadeira vida. Nós devemos comprar o céu. E nós vamos comprar o céu amando a Deus em primeiro lugar e vivendo a nossa vida por amor a Ele, dedicada a Ele, a serviço dEle, e porque o amamos, nós dedicaremos a nossa vida a serviço dos irmãos, a serviço dos irmãos. No final da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Já nos dizia São João da Cruz, que o que prevalecerá no final da nossa vida
o amor que vivemos para com Deus e o amor que vivemos para com os outros. Os mandamentos, como nós sabemos, como nós conhecemos, se amamos a Deus e amamos o próximo, cumprimos os mandamentos de Deus. Então devemos nos ocupar, escutar a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus com fé, para que não sejamos, diante daquilo que nós escutamos, surdos. A surdez espiritual de quem escuta e não acolhe. Aquela palavra que nós escutamos não penetra o nosso coração. Na continuação do texto, o autor nos diz: esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo da desobediência. O que nos diz o autor bíblico? Esforcemo-nos. O autor está nos convidando não a uma atitude passiva, mas a uma atitude ativa. O esforço. É fácil a gente ser cristão, sim ou não? Neste mundo não é fácil sermos cristãos. Neste mundo não é fácil a gente viver os valores do Evangelho. Neste mundo somos perseguidos se vivemos como cristãos. Se não vivemos como cristãos, se vivemos do mesmo jeito que todos vivem, nós não somos perseguidos. Mas você vai concretamente perceber que você está sendo cristão se os seus atos muitas vezes incomodam, os seus atos cristãos, não o escândalo que talvez a gente comete e que de certa forma gera nos outros aquela crítica. Se diz cristão e veja como se comporta. Mas quando os nossos atos incomodam os outros por serem atos cristãos, nós seremos sim perseguidos. Alegrai-vos e exultai, nos dizia Jesus no Sermão da Montanha. Alegrai-vos e exultai. Os cristãos sim serão perseguidos, já estão sendo perseguidos. No mundo inteiro os cristãos são perseguidos. São perseguidos porque acreditam na fé, porque vivem a fé, porque se colocam com a postura de quem crê, porque não se colocam diante das situações como a massa de manobra, como alguém que está ali e entra naquela atitude como todos estão vivendo, fazendo. Cristão, quando vê uma injustiça, se pronuncia. Cristão, quando vê uma atitude que não é certa, se pronuncia. Cristão vive a fé, em primeiro lugar, testemunha, e também proclama a fé quando precisa proclamar, como muitas vezes nós precisamos proclamar nossa fé. Concluo essa homilia apenas fazendo um breve comentário do Evangelho. Nós não podemos, como cristãos, não podemos desistir dos nossos irmãos. Não podemos desistir de nós mesmos, porque podemos ter paralisias, e para isso nós precisamos expor as nossas paralisias diante de Deus. Se você tem alguma paralisia, ou seja, se existe alguma coisa dentro de você que te paralisa diante do seu seguimento a Jesus, exponha essa paralisia, porque Deus tem poder para perdoar aquilo que muitas vezes nos escraviza. Mas também devemos expor as paralisias dos irmãos. É o que acontece no Evangelho de hoje. A fé daqueles homens, a fé daqueles 4 homens é suficiente para Jesus curar aquele paralítico que lhe é apresentado. O Evangelho não fala que o paralítico teve fé. O Evangelho fala da fé daqueles 4 homens. Por isso a gente deve olhar também para a paralisia dos irmãos. Quando a gente olhar para a paralisia dos irmãos, nós vemos muitas vezes
Nós muitas vezes tocamos em diversas paralisias, talvez em pessoas da nossa casa, em parentes nossos, pessoas que são próximas a nós, pecados que essas pessoas cometem, pecados que muitas vezes, pecados graves que afligem a vida dessas pessoas. E o que nós devemos fazer? Nós devemos julgar essas pessoas? Não. Devemos rezar por elas. Você reza pela paralisia das pessoas que você conhece? Ou você somente está ocupado consigo mesmo? Você só reza para você mesmo? Você só se ocupa da sua salvação? Nós devemos nos ocupar da salvação uns dos outros. Nós devemos sim ir ao encontro dos irmãos e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. Vamos pedir essa graça ao Senhor, que o Senhor possa agora também escutar o clamor que nós trazemos no nosso coração por aqueles que nós rezamos nesta celebração. E que de modo particular o Senhor possa vencer todas as paralisias, as nossas, e por isso nós não julgamos. Nós estamos sempre dispostos a, na nossa pobreza, deixar Deus converter a nossa vida, o nosso coração, e também a paralisia dos nossos irmãos. Ontem nós falávamos das lepras. Sim, temos lepras, e queremos expor ao Senhor para que Ele possa curar, para que o Senhor possa nos salvar, nos libertar, nos curar. Também queremos apresentar as feridas dos nossos irmãos, para que assim sejam perdoados os seus pecados, que as paralisias físicas sejam curadas, mas de modo particular, todas as paralisias espirituais, tudo aquilo que muitas vezes nos impede de vivermos a nossa fé, a nossa total dependência da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.